aqui na Alfredo Jaconi! Hat-trick! Você não... Vamos poupar a formalidade aqui. Vamos direto ao ponto que interessa. Eu lamento muito, eu sinto muito para quem não tem o Neymar. Eu sinto muito por aqueles que não podem contar com o Neymar. Porque o Santos pode contar com o Neymar. Você pode falar tudo o que você quiser do Neymar. Tudo. Menos que ele não tem compromisso e que ele não tem sentimento pelo Santos. Pode falar tudo dele. Menos isso. Tudo menos isso você pode falar do Neymar. Neymar se mostra assim um pilar importantíssimo para o Santos. Se não fosse ele, eu não sei como estaríamos agora, sendo muito sincero aqui. Neymar, no jogo contra o Mirassol, ele sente um entorse, não pode jogar, quer dizer, ele fica lesionado, né? Não poderia jogar no próximo jogo, que no caso foi contra o Inter. Depois do Inter, o Santos encarou o Sport e o Juventude, né? Inter 1-1, né? Um empate bom, buscado no Beira-Rio, um empate heróico, né? Porque o Santos não jogou bem naquele jogo, né? Não merecia nem aquele empate, né? Mas só que o futebol não é tão justo assim pro nosso bem, já que o futebol não é tão justo assim, o Santos conseguiu um empate contra o Inter. Depois disso, o Santos emplaca 3-0 contra o Sport, né? Fica numa situação mais tranquila, sai da zona de rebaixamento e pôde contar com a vitória do Vasco por 5-1 diante do Inter. E agora 3-0 no Juventude com um brilho absurdo do Neymar. Neymar fez um espetáculo. Neymar foi espetacular no estádio do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Neymar foi espetacular, não tem nem o que falar do Neymar. Assim, e o Santos agora, né, faz 3-0 no Juventude, com o Santos, se a gente for para analisar esse jogo, o Santos no primeiro tempo, o Santos não jogou bem. Não jogou bem. E vamos ser sinceros aqui, a gente não precisa mentir. A gente não tem por que mentir. A gente não tem por que ficar dando desculpa para poder ficar numa situação menos pior. Não. O Santos não jogou bem no primeiro tempo. Não. O Santos só assistiu o Juventude jogar. O Juventude criou muito mais perigo. O Juventude foi muito mais para cima do Santos do que o Santos foi para cima do Juventude no primeiro tempo. Não parecia que o Juventude já estava rebaixado e que o Juventude não estava brigando por mais nada. E o Santos não parecia que estava numa situação delicada e que precisava vencer por um placar que, de preferência, fosse um placar elástico para não ficar correndo tanto risco. Né? O Santos parecia que não estava numa situação como essa e que o Juventude não estava já rebaixado. Né? Só que no segundo tempo, o rendimento melhora muito, com o Neymar fazendo toda a diferença. Né? Neymar vai lá e faz hat-trick. Hat-trick do Neymar. 3-0 para o Santos, fora de casa, no Juventude, com 3 gols do Neymar. Maravilha. Perfeito. Maravilhoso. Assim, que vitória importante. Graças ao Neymar. Graças ao Neymar. Muito obrigado, Neymar. Muito obrigado, Neymar. Muito, muito, muito. Assim, foi um presente e tanto o Santos poder voltar a contar com o Neymar. Um presente e tanto o Neymar voltar no começo desse ano, depois de tanto tempo longe, né? E agora, num momento delicado, ele vai lá e faz toda a diferença. Ele vai lá e se mostra muito importante para o Santos poder se livrar de uma situação tão incômoda como essa. O Neymar, que inclusive, Neymar, se não quisesse, se não fosse a teimosia dele, teimosia que eu estou falando num bom sentido, teimosia que eu estou falando mais para elogiar do que para fazer crítica. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Neymar que não
tinha todas as condições de jogo possível. Né? Não estava 100%, não estava 100% contra o Sport, também não estava 100% contra o Juventude. Mas ele entrou em campo, ele demonstrou compromisso e sentimento sincero e verdadeiro pelo Santos para entrar em campo e para fazer toda a diferença como ele está fazendo. Fez a diferença contra o Sport e fez ainda mais a diferença agora contra o Juventude, fazendo 3 gols. No jogo contra o Sport, quando o jogo acabou, ele falou na entrevista, ele deixou bem claro que ele entraria em campo contra o Juventude. Fez valer isso. Entrou em campo e fez toda a diferença para o Santos conseguir essa vitória que foi importantíssimo. 3-0, goleada em cima do Juventude. Você vem me falar aqui que é só o Juventude? Não. Tudo bem, Juventude já estava rebaixado? Pode ser, mas nem parecia isso. Juventude não foi se render tão fácil. Não se rendeu ao Santos. O Juventude procurou o jogo. No primeiro tempo, principalmente. Né? Assim, foi uma goleada por 3-0, um pouco assim, vamos dizer, sofrida. Mas, tudo bem. Tudo bem. O importante é a vitória. O importante é a vitória. O importante é a vitória pelo placar que foi 3-0, e também não só por isso, mas também pelos resultados paralelos que ajudaram muito. Foi uma rodada assim quase perfeita para o Santos, quase perfeita. Não só por parte do Santos, mas também porque o Vitória perdeu de 4-0 do Bragantino. Vitória também foi goleado pelo Bragantino por 4-0 e com isso abre a zona de rebaixamento. Está na zona de rebaixamento e o Santos dá um salto gigantesco. O Inter foi goleado pelo São Paulo por 3-0. O São Paulo ajudou o Santos também. O São Paulo foi lá e fez 3-0 no Inter, deixando o Inter numa situação muito séria e muito complicada. O que não é um problema nosso. O que não é um problema do Santos. Né? Assim, não querendo que o Inter caia. Eu não quero nada. Que por mim, tanto faz quem cai, quem escapa. A única coisa que eu quero é que o Santos se salve. A única coisa que eu quero é que o Santos não caia e que o Santos escape. Só isso que eu quero. Tirando isso, pode acontecer o que for pra mim. Se o Inter se salvar também, pra mim tudo bem. Né? O importante é que o Santos não caia. Mas só dando essa observação aqui que a situação do Inter agora tá muito complicada. Complicada para que o Inter consiga alcançar o Santos. Porque o Santos foi para 44 pontos. Tá com um saldo de gols negativo de -8. Agora 42 gols marcados e 50 gols sofridos. -8 no saldo de gols. O saldo de gols do Inter é de -15 agora. -15. Então, para o Inter conseguir alcançar o Santos, para conseguir ficar na frente do Santos no final, na última rodada, o Inter vai precisar ganhar o seu jogo, que é contra o Bragantino no Beira-Rio, e vai precisar que o Santos perca do Cruzeiro no próximo jogo. Só que a situação é a seguinte: o Inter vai precisar ganhar por 7 gols de diferença, o que é muito improvável que aconteça. Né? E o Santos, 44 pontos. Se empatar com o Cruzeiro, já tá tudo bem. Se empatar com o Cruzeiro, o empate já pode ser o suficiente para se salvar. Já pode ser o suficiente e pode muito ser o suficiente. Porque 44 pontos, o Santos iria para 45 se empata contra o Cruzeiro. Aí o Vitória tem 42, o máximo que o Vitória chega é 45. Aliás, o Vitória pega o São Paulo na última rodada. Né? Aí 45 ficaria a mesma coisa no número de vitórias, só que o Vitória ia precisar ganhar de 10-0 do São Paulo para poder alcançar o Santos, além do Santos precisar, quer dizer, além do que o Santos teria empatado contra o Cruzeiro. Então o Vitória precisaria ganhar de 10-0 do São Paulo para alcançar o Santos, se o Santos empatar com o Cruzeiro. Né? Então o Santos está numa situação muito tranquila, muito tranquila. O risco não foi eliminado em 100%, não, infelizmente não,
Mas quase. Estamos muito mais aliviados, estamos numa situação muito mais tranquila, porque fizemos a nossa parte e agora dependemos apenas de nós mesmos. O Santos depende só de si próprio e pode se salvar com um simples empate contra o Cruzeiro. Um simples empate contra o Cruzeiro já pode ser muito o suficiente, né? Mas é claro que a vitória é o ideal. A vitória é o ideal, até porque se o Santos consegue ganhar do Cruzeiro, vai para 47 pontos e pode conseguir pelo menos beliscar a Sul-Americana. O que, pela situação que o Santos esteve no Campeonato Brasileiro inteiro, seria muito, né? Mas falando isso aqui num sentido mais, assim, tranquilo, vamos dizer assim, mais num sentido melhor. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. É isso, não tem mais coisa pra dizer, né? E é claro que a gente espera que o Santos consiga uma vitória diante do Cruzeiro na última rodada pra poder se despedir do Campeonato Brasileiro de uma maneira pelo menos digna. Pelo menos digna, né? Fazer a sua parte, o Santos tem que fazer só a sua parte. Fazendo a sua parte tá tudo bem. O Santos precisa só de um empate. O empate já pode ser o suficiente. Mas a preferência, é claro que é uma vitória. É claro que é uma vitória para pelo menos ter uma dignidade ainda maior no Campeonato Brasileiro. E que a gente possa fazer um bom jogo também. Assim como a gente fez contra o Sport. Assim como a gente fez contra o Juventude. Claro, não foi um jogo maravilhoso, excelente contra o Juventude. O placar foi, mas o jogo não foi tanto assim, mas o placar foi, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E, né? E aí fazer um bom jogo contra o Cruzeiro também, se impor na Vila diante do Cruzeiro. Aliás, a torcida mais uma vez está de parabéns. A torcida esgotou os ingressos, vai lotar a Vila, esgotou os ingressos em tão pouco tempo. Vamos ter o tradicional corredor de fogo. Então, assim, é primordial o Santos conseguir uma vitória diante do Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro, como a gente sabe muito bem, Cruzeiro já não tá brigando por mais nada, o Cruzeiro só tá cumprindo tabela, o Cruzeiro tá com as suas atenções completamente voltadas para a Copa do Brasil. Então, né, o Cruzeiro vai entrar muito provavelmente com um time completamente alternativo, reserva pra jogar contra o Santos no domingo. Então, mais um motivo para que o Santos consiga vencer o Cruzeiro. Né? Só isso que a gente tem para falar aqui. Uma rodada que foi excelente, perfeita, quer dizer, perfeita não, quase perfeita porque o Fortaleza ganhou do Corinthians. Né? Se o Fortaleza tivesse perdido do Corinthians, a situação estava ainda melhor. Né? Mas infelizmente não foi esse o caso. E aliás, o Fortaleza, que muita gente já especulava que o Fortaleza ia cair, o Fortaleza agora está fora da zona de rebaixamento e tem mais chance de se salvar do que o Vitória. E o Fortaleza também está dependendo só dele mesmo, só que numa situação pior do que a do Santos, só que está dependendo só dele mesmo. Né? Mas enfim, o Fortaleza teve uma reação incrível no Campeonato Brasileiro. Né? Olha só. Né? Se o Fortaleza tivesse perdido do Corinthians, né, o Fortaleza talvez já estaria rebaixado também, né, mas agora o Fortaleza está fora da zona de rebaixamento e pode se salvar dependendo só de si próprio para isso. Olha só, né, infelizmente isso não ajudou muito o Santos, não. Né, se fosse ao contrário, se o Fortaleza tivesse perdido, seria muito melhor. Né, mas assim, tudo quase perfeito para o Santos, tudo quase perfeito, e que domingo a gente possa ter um respiro aliviado no final. Que domingo a gente possa ter um respiro aliviado para ficar mais tranquilo para a próxima temporada. Só isso que eu vou dizer aqui. Então é isso. É isso. Né? Vamos aproveitar esse restante de dia, esses dias aí para ficar assim, ficarmos relaxados. Que domingo é o último jogo, né? E domingo a gente precisa de uma vitória. É claro, empate já serve? Já. Dependendo dos resultados, até perder do Cruzeiro pode salvar o Santos. A situação do Santos está muito tranquila. Mas para que a gente não tenha assim um nervosismo elevado,
que a gente consiga fazer a diferença, que a gente consiga mais uma vitória contra o Cruzeiro e se despedir de uma maneira digna do Campeonato Brasileiro. É só isso que eu vou dizer aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E me segue no Instagram como eu sempre faço. Deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. E agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdo do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.